Simbora. Estávamos falando sobre a neocartografia. Neocartografia, nova cartografia. Seria essa cartografia mais acessível para as pessoas, mais, de certa forma, mais disponível para as pessoas. Você não precisa mais ser um expert para encontrar uma imagem de satélite na internet. É só você digitar lá no Google, imagem de satélite de tal local. Possivelmente você vai encontrar, porque as informações hoje em dia elas são muito mais acessíveis para a gente, né? Com essa fase da globalização atual. Sem dúvida, a ciência que eu estava falando no início da aula, né? Sem dúvida, entre as ferramentas mais disponíveis para visualização de mapas, né, de imagem de satélite, são esses dois programas aqui. O Google Earth, lembra que eu já utilizei Google Earth na sala com vocês no 9º ano? Não lembro se foi uma Sim, foi muito massa. Foi uma experiência Pronto. muito legal. Era para você fazer de novo um dia desse, depois dessa quarentena. Verdade. Pronto. Google Earth é um programa que a gente consegue ter imagens, né? Você consegue se sentir no local, porque ele dá imagens bidimensionais, tridimensionais. Aí tem o Google Maps também, que a gente pode acessar a qualquer momento. Tem o Street View, que é a visualização horizontal. E tem a visualização em 3D também dos locais. Muito massa. Desde o GPS compactos, mapeadores de multidões e editores de slides. Sim, aí outra coisa, peraí. Hoje em dia, com essa neocartografia, a gente consegue ter informações no nosso celular. Eu consigo acessar coisas no meu celular. Eu consigo editar coisas no meu celular. Eu acho que todo mundo que tem um celular consegue abrir um arquivo em slide, ou um arquivo em PDF, ou um arquivo até em Word, né? De acordo com os aplicativos que a gente tem para abrir esses tipos de programas, de imagens, etc. Hoje em dia, a gente consegue criar um vídeo com mapas, por exemplo, com informações de mapas, um vídeo com informações de imagens de satélites. Eu consigo criar um vídeo com fotografias do mundo inteiro, se eu quiser. Oxe, o que é isso? Uma pessoa com... Vixe, entrou na sala de espera para esta reunião. Vou deixar essa pessoa entrar, não. O nome da pessoa é um bocado de letra. É Felipe ou Júlia? É porque os deles estão dando problema, professora. Sério? Porque é DPJPJLY. É isso mesmo. Eu deixo. Armaríamos. Pode deixar. Pode ser um deles. Assim, ou pode ser um vírus, sabe? Oh my God! E peça para falar. Oi, quem é você? De nome DPJB da... É isso? Sou eu. Ave Maria, tinha que ser. Logo ele. Eu quase não deixava você entrar, você acredita? Pensava que era uma pessoa aqui querendo... A Ana Beatriz teve até um... Tive um susto quando eu vi. Oxi. Tá vindo é um russo. Querendo ver o que é que eu tô dando aula, de que é que eu tô falando. Alguém será do governo, querendo saber se eu tô falando mal do governo ou não. Quem tá vivendo quase uma ditadura. Eu, hein? Ei, eu não deveria ter falado isso, né? Aí segue. Aqui eu coloquei a imagenzinha do Google Earth, né? Ó. Você coloca lá a cidade que você quer visualizar. Sei lá, Caicó, aí bota o estado, Rio Grande do Norte, aí bota o país, Brasil. Aí vai direto. O Google Earth ele já encontra lá, já detecta e fica ampliando o local onde você quer visualizar. Aí tem muitas coisas. Às vezes você chega no local que você solicitou lá, no Google Earth, aí ele tem várias fotos do local. Tipo, tem pontos turísticos, principais rotas, dá para você verificar como é que... Eu não sei como é que eu ando aqui dentro de Caicó, não sei de onde é que eu vou de um local para o outro. Tem alguém falando no bate-papo? Tem? Tá aparecendo aqui uma luz. Deixa eu ver. Ana Beatriz, lembra de colocar a minha presença da aula passada? Você tinha pedido para eu lembrar. Oh my God, Tiago! Você colocou no reservado. Você lembrar, entendeu? Muito bem. Mas me lembrou. Ei, Ana Beatriz, baixa um editor de vídeo para editar os negócios que a gente falou. O meu palavrão e esse negócio que você falou. Ei, eu não sei Pra não. cortar. Eu não sei como é o nome do aplicativo? Não, é só você procurar assim, editor de vídeo. Esses editores de vídeo não é tudo, comprado, não? Tem comprado? Não, eu tô falando de celular mesmo. Você pega o vídeo, Vixe, mas manda não esse fica no vídeo meu aí no celular.
Mas fica grande. no computador dela, Rona, e tipo... E é grande, Tem tipo como. 40 minutos, 30 minutos, 35, depende. Mas deve ter algum gratuito aí. Puta. Não, porque assim. Eu sei fazer na- no YouTube. No YouTube tem como a gente tirar a parte inicial do vídeo, a parte do meio ou a parte final. Mas parece que lá não tem como a gente tirar, tipo, só uma partezinha específica no meio de alguma coisa. Mas assim, Ana Beatriz, ó, eu tenho um editor de vídeo aqui ainda Preocupado. baixado. Sim. Eu tenho um editor de vídeo aqui baixado. Ele é pago por outras coisas besteirinhas, mas se você quer, o resto é tudo gratuito. Se você cortar, botar uma intro, botar um GIF, tem GIF Massa. gratuito. Depois manda pra mim aí o nome. Pra procurar. Certo. Massa. Vou ver se. Acho que tem para computador. Deve ter. E aqui eu coloquei o Google Maps, né? A gente consegue acessar também bem facilmente através do nosso celular, em qualquer canto onde a gente estiver. E ajuda muito, assim, se está numa cidade que você nunca foi, né? E precisa se deslocar dentro dela, ir para um evento, para uma festa, não sei, para algum canto assim importante. Ajuda muito, né? E ele tem um sistema de áudio também, que vai lhe ensinando o caminho, vai dizendo, vai por aqui, vai por ali. Bem facinho, bem bacana. Eita, peraí. Aí aqui, para terminar o slide, no Google Earth, utilizando a ferramenta Zoom, de dar o zoom, né, no local, pode-se ver a Terra e seu terreno por meio de um visualizador em 3D. Na foto, imagem da cidade de Nova York, Estados Unidos, 2008, obtida pelo satélite do Google Earth, mostrando em localização tridimensional as construções. Bem interessante, né? Bem massa isso aqui. A gente vai sair daqui agora e vamos começar o capítulo 4. Último capítulo do livro 1. Vai demorar um pouquinho ele também, porque ele é bem extenso. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo, mulher, vai dar certo. Calma. Não aguento mais ouvir o professor dizendo novo assunto novo, explicação. A gente tem que sorrir, porque é um jeito, né? O que a gente tem. Imagine quem não tem, eu estava dizendo agorinha, imagine quem não tem nenhum celular, que não tem internet. Tem celular, mas não tem internet. Olha aí. Aí imagine quem tem que assistir aula com o celular da mãe, que não tem um celular. Ou o celular do vizinho, do tio, do cachorro, porque não tem. É complicado. Às vezes a gente tem tanto privilégio e não consegue perceber os nossos privilégios. Tipo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, mas às vezes eu me pego reclamando da vida. Depois eu paro e penso, meu Deus, por que eu tô reclamando disso se eu tenho tudo isso nas minhas mãos? Não, peraí. Aí eu dou uns castigos assim em mim mesma. Aí vamos lá, capítulo 4 vai falar sobre tempo da natureza e tempo do homem. A gente vai chamar de tempo geológico e tempo histórico. O nome mesmo do capítulo 4, deixa eu ver aqui. Quem tá com o livro aí na mão, hein? Eu não estou no momento. Ó, capítulo 4. Também tô lindo e bela deitada. Muito bem. O capítulo 4 vai ser o tempo da sociedade e o tempo da natureza. Aí vamos lá. Tempo da sociedade seria o tempo do homem, o tempo histórico. O tempo histórico ele é contado de que forma? Como é contado o tempo histórico? Nosso tempo. Como é contado o tempo histórico? Vim lembrar agora. Existe uma diferença. Acabou os conteúdos que você mandou a gente fazer, resumo, resenha, vai dar o novo. Sério? Acabou? Eu não mandei fazer isso aqui, não? Mandei sim, que eu recebi de alguém. Mandou. Por isso que eu tô dizendo. Tá chegando o prazo, tá chegando. Sim, aí vamos lá. Qual a diferença do tempo histórico para o tempo geológico? Os dois são contados de forma diferentes. Como é que é contado o tempo do homem? Ai, ninguém arrisca. Através do negócio lá que eu esqueci o nome, de acordo com o negócio do dinossauro. Pronto. O tempo do homem? Quer dizer que o homem surgiu na época dos dinossauros? Não, vem depois, mas começa-se a contar a Terra de lá. Do tempo dos dinossauros. Da era mesozoica. Da era mesozoica. Pois vamos lá. Nós vamos estudar a escala do tempo geológico, que tem isso aí que você está me falando, as eras, né?
que tem tudo que aconteceu na Terra, desde a formação do planeta até a nossa era atual, até o nosso período atual. Com a enorme explosão que fez Cabum. Oh my God. Pronto, nós vamos fazer tudo isso. Aí, o tempo geológico é imperceptível para o ser humano. Praticamente imperceptível. Se a gente fizesse... Tem um texto muito massa na internet que eu deveria ter aberto já. Muito massa mesmo. Deixa eu ver se eu encontro. Que compara a vida do ser humano à vida da Terra. Né? A tudo que aconteceu na Terra. Ah, que nós é tipo aquele negócio de 24 horas. Tipo, Ana Beatriz, Oi. eu tinha na aula, eu lembro que o comecinho falou assim: pegasse toda a vida da Terra, botasse 24 horas, o ser humano só teria aparecido no último minuto do último segundo. Isso. É esse negócio assim? É. Esse texto que eu quero encontrar. Deixa eu ver se eu encontro. Para mim foi um Greenpeace que fez. Greenpeace texto comparando a vida do homem ao planeta Terra. Que tipo, a gente não é nada. É mostrando que a gente praticamente não é nada na história da Terra ainda. Será que é esse? Vamos ver. Eu publiquei ele uma vez. Mas tá bem? Não é esse aqui não. Ana Beatriz, Não falando vou no encontrar tempo não, de vou sair vida daqui. falando no tempo de vida do ser humano, tem um jogo assim que eu vi, que é a evolução do macaco até virar aquele Homo erectus, Homo sapiens. É um jogo de sobrevivência, literalmente. Você tá lá, o primeiro macaco lá, aí você vai aprendendo, literalmente, vai Ana aprendendo a Beatriz, tem esse ferramenta e texto tudo. no livro. Tem uma Que informação você aí. Tem, jovem? Eita, nem vi. tem. Diga aí. É perto de um. Eu não sei qual é a página, mas é uma página que tem um mapa, aí tem um pouquinho de coisa escrita, aí é embaixo. Agora, depois vamos procurar. Procura aí. Alguém procura aí? Tá com o livro também? Bem interessante ele. Ai, a gente ia ler o texto sobre, sinceramente, os drones e nem fiz isso. Passei direto. Mas vocês leiam, viu, o texto que tem aí sobre os drones? Muito massa, é no capítulo 3. Não sei onde está esse texto. Alguém sabe me dizer quantos anos tem a Terra? Uns bilhões de anos. Ou trilhões. 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos, exatamente. Página 125. 125. Acho de certeiro. Aí agora alguém me diga aí quanto tempo um ser humano, um Homo sapiens sapiens, consegue viver? O quanto a gente consegue viver ou o quanto a gente tá na Terra. Quanto a gente consegue viver? Nossa idade, o máximo de idade. Acho que até uns 100 anos. Máximo Não. é. Não. Eu tinha visto um negócio que tinha um que tinha mais de 180 anos. Ou sei lá se era verdade. Que homem? Mais de 180 anos? Não. Aí foi uma fake news. Peraí. Eu acho que até uns 100 anos. 125 para mim, acho que é o máximo. Diga qual é a página? De novo. 100 e quanto? 195. Ah, eu tava procurando 120. E não tava encontrando. Bem, eu sei que eu conheço Tá, uma pô, mulher 195 que completou anos. Ei, rapaz, seu nome aí. Que nome? Não falei nome, não. Oh, meu Deus do céu, vamos cooperar aí, minha gente. Já ficou Você não complicado vai dar com o mais Rony. trabalho para Ana Beatriz editar. Já tá complicado com... Não vou editar não, eu não sei editar. Eu tenho que aprender a editar e, além disso, as aulas da próxima semana. Ai, ai. Vou mandar pra você, Rony, pra você editar, viu? Não se preocupe, não. Ei, Maria. Mandar pra você. Peraí, Eu página... também sei editar, não. Quem sabe editar é Samuel. Ah. Aprender, então. 190 e quanto, Maria? Tem que... Ai. Maria? Sim, 195, né? Ainda não é esse. Mas bora ler esse. Olha aí, página 195. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Estão vendo o livro, né? Estão vendo o livro? Sim. Certo, 191. Aqui. Depois disso.
94 é a próxima, 95. Comparação do tempo profundo com um dia terrestre. Eita, tempo profundo seria o quê? O tempo da natureza, um tempo geológico, um tempo que é contado em milhões, milhares, bilhões de anos, né? Esse aí é o tempo da natureza, que seria o tempo profundo. E um dia terrestre seria tipo o nosso dia, né? Nosso dia, a nossa vida. É por isso que eu estava perguntando a vocês a diferença de tempo histórico e tempo geológico. O tempo histórico é o tempo do homem e o tempo geológico é o tempo da natureza. O tempo geológico é contado em milhares, milhões, bilhões de anos, enquanto o nosso tempo histórico é contado em anos, né, décadas, séculos, Milênios. milênios, né, no máximo. Comparação, vamos lá. Se comparássemos os acontecimentos da escala do tempo profundo da Terra com o decorrer de 24 horas de um dia, fiz essa comparação, considerando o período desde a formação da Terra até os dias atuais, os primeiros éons, tipo, o primeiro éon, tipo, primeira fase da Terra, se prolongariam até as 21 horas. 21 horas. Vixe, em um dia, que tem 24. Olha aí. Somente a partir daí teria início a Era Paleozoica. A gente tem 4 eras. No decorrer da história da Terra, já ocorreram 4 eras. A gente está na 4ª era da Terra, que é a Era Cenozoica. A primeira é o pré-cambriano, a segunda é a Paleozoica, que é essa daqui que está falando agora. A terceira é a Mesozoica, que é a do surgimento e também a extinção dos dinossauros, é na Mesozoica. E a nossa era atual, que foi quando o homem surgiu, na Era Cenozoica. Vamos lá. Somente a partir daí teria início a Era Paleozoica, que duraria até... a Paleozoica duraria até 22 horas e 28 minutos. A Era Mesozoica só duraria até 23 horas e 13 minutos. Estão terminando o dia já, hein? E a Cenozoica começaria, que é a nossa era atual, começaria apenas a 23 horas e 39 minutos. Ixi. Quando surgiram os mamíferos, né? Os primeiros mamíferos. Nessa escala de conversão, diga aí. Você está percebendo Não que entendi. não falou nada ainda. Peraí, então quer dizer que cada era teve só horas de transformação e achando que era milhões de anos para começar cada era? Não, aqui Não, mas Não. Quer é falar? que tem a ideia. Esse cara, ele pegou, tipo, como se fosse toda a história da Terra em 24 horas. Isso. Aí foi Sim. fazendo. Tá vendo? É uma comparação a tudo que aconteceu na Terra, no decorrer de todas as fases dela, todas as eras, até no decorrer de um dia. Aí, para vocês verem a dimensão, assim, do que a gente é hoje em dia, o que a gente seria na história da Terra. Nós não somos quase nada. É como se a gente tivesse chegado agora na Terra, no nosso planeta. Ó, os mamíferos teriam surgido às 23 horas e 39 minutos, mas um dia tem 24 horas. Então, tipo, quer dizer o seguinte, que os mamíferos são seres muito recentes na história da Terra. Nessa escala de conversão, os seres humanos teriam aparecido apenas no último minuto, para se completar as 24 horas de um dia. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente surgiu basicamente agora, na história da Terra. Agora. Nós somos muito recentes. A última glaciação seria um fenômeno que teria ocorrido 30 segundos antes das badaladas da meia-noite. Vixe! Para vocês verem, para vocês compararem o tempo geológico, que é o tempo da natureza, com o tempo histórico, que é o tempo do homem. Né? Nós não conseguimos perceber, não fica perceptível para a gente as mudanças do tempo geológico. Tipo assim, o final de uma era e o início de outra era. O final de um período e o início de outro período da história da Terra. A gente não consegue perceber, porque o ser humano consegue viver no máximo 100 e poucos anos, né? No máximo. A gente não é perceptível as mudanças na natureza. Principalmente aquelas mudanças que são muito lentas, a maior parte delas são muito lentas. É claro que algumas mudanças que ocorrem na natureza, provocadas pela natureza, a gente consegue perceber. Tipo um furacão, uma tempestade, um tsunami, sei lá, um abalo sísmico, essas coisas que são bruscas a gente consegue perceber. Mas mudanças lentas, tipo formação da crosta terrestre, formação de rochas, sei lá, formação de relevo, formação do solo, tudo isso a gente não consegue perceber, porque acontece como é que eu posso dizer? Num tempo geológico, acontece em milhões, né, bilhões de anos para ocorrer. Então, não é uma coisa nítida para a gente. Por isso que eu preciso fazer logo essa distinção entre o que é o tempo geológico, que é o tempo da natureza, o tempo da Terra, e o tempo histórico, que é o tempo do homem. Deixa eu voltar aqui para o início.
Agora vamos fazer algumas associações. A Ei, natureza. Ana Beatriz, Oi. tem estudo assim que diz quanto tempo um dinossauro podia viver? Tipo assim, se podia viver 3, 20 anos, ou Com as 40, condições. 100 anos. Tem estudo sim. Eu só não sei lhe Tem? dizer agora. Tem, deve ter sim. É só você procurar na internet. Ah, Mas deve ter sim, entendi. tá, sim. Para quem é fascinado por essas coisas, né? Tem muito filme, tem muito material na internet. Vamos lá. A natureza humanizada. Eita, os cachorros de pipoca estão com tudo ali. As dinâmicas do meio natural resultam das interações entre os elementos da natureza. Vamos lá. A natureza ela é formada por elementos. Que elementos? Elementos naturais. Tipo, o solo, a água, o ar, a vegetação, o que mais? As rochas. A natureza ela sempre atua em conjunto. Ela não atua. Um elemento ele está sempre interferindo no outro. Eles não estão dissociados, separados. O relevo, por exemplo, ele influi nos climas e vice-versa. Como é que o relevo ele pode interferir no clima? O relevo interferir no clima de um local. Ah, eu sei. Diga. Eu posso dar um exemplo? Pode. É tipo assim, acho que foi até a senhora que falou. Quando o relevo é mais alto, tem a tendência do clima de lá ser mais frio. Clima não, né? O tempo. O tempo. Eu não sei. A temperatura, tempo. na verdade, né? Temperatura. O que ser muda é mais o tempo, frio. viu? O que fica mudando constantemente é o tempo atmosférico. Porque o tempo atmosférico é um dizia dado que- momentâneo da atmosfera. O clima é um dado mais permanente. É claro que ele pode mudar, mas é pelo menos 30 anos para a gente detectar que o clima mudou. 30 anos. Então não é do nada. Aí é tipo assim, quando o relevo é mais alto, o tempo é mais frio, e quando é mais baixo, o tempo tem a tendência de ser mais calor. Então eu posso dizer Tipo, que em áreas... serras. Em serras, geralmente são tempo bem frio. Você já deve... Alguém aqui já foi numa serra? Já foi naquela cidade? Eu fui. Tá? Você sentiu a diferença de altitude, ou seja, o relevo, ele influenciou na temperatura diária. Você sente que aquele local ele é mais a temperatura ela é mais amena, né? Não é tão quente quanto aqui, por exemplo. Você faz logo uma comparação, uma área baixa, mais baixa para uma área mais alta. Então, serras, planaltos, né, montanhas, são áreas que impactam, né, o relevo impacta no clima, deixando o quê? Geralmente a temperatura ela é mais baixa, o que mais? A pressão atmosférica é maior ou menor dos locais que são mais altos? Peraí, o que é a pressão É atmosférica, maior. que eu não me lembro. A pressão Não é que o maior, ar não? exerce é maior ou menor? É maior. Maior, É né? maior. Maior por quê? Porque, tipo, tá mais alto. Mas aumenta a pressão. Maior ou menor? Maior. Todo mundo concorda? Não, que eu não mas sei o que é pressão atmosférica, eu não tô lembrada. Oh my God. Vamos A lá. pressão atmosférica é menor, não. O ar é mais denso. O ar é mais denso ou menos denso? Mas se não é mais denso, não é pra, tipo, causar mais pressão, não? Tipo, É o contrário. não. É o contrário. Não, Mas- porque você disse que o ar é mais denso. Não, eu perguntei, na verdade, se era mais denso ou menos denso. Ele é mais denso ou menos denso? Mais denso. Mais denso, mas quer dizer que ele tem mais oxigênio? Ele tem mais partículas de oxigênio? Aí, Eu acho que professora? não. Professora, depende. Eu não sei que eu tô atrás de saber sobre pressão atmosférica. Aí depende. Eu quero que vocês pesquisem a diferença de pressão atmosférica de uma área fria para uma área quente. Anotem isso aí. Onde é que a pressão vai ser maior ou onde a pressão vai ser menor? Em uma área fria ou em uma área quente? Anote. Aí onde é que a pressão vai ser maior? Em uma área alta ou uma área baixa? Pesquise isso também. Diga de novo, por favor. Vai, pesquise. Onde é que a pressão atmosférica vai ser maior? Em uma área fria ou em uma área quente? Anote. E onde a pressão atmosférica vai ser maior? Em uma área alta ou em uma área mais baixa do relevo? Ana Beatriz, Oi.
Essa pesquisa é para enviar para você? Não, eu quero que vocês falem ela para mim na próxima aula, na próxima Tá semana, certo. certo? Mas de antemão, vamos aqui. A gente já sabe que tem sim uma diferença sim na pressão atmosférica, no peso que o ar vai exercer sobre o local. Então, áreas que são mais altas, que são mais elevadas, vai provocar uma diminuição significativa na temperatura. Então, o relevo influencia no clima. Mas, professor, o clima pode interferir também no relevo? Pode. De que forma? Áreas que chovem mais são áreas que podem ser mais erodidas, Sim, tipo que os resíduos das rochas, do sim. solo, eles podem ser carregados para outras áreas com mais facilidade? Sim, né? Uhum. Chove mais, possivelmente aquilo ali, aquela área vai ser mais erodida, vai ser mais intemperizada e mais erodida. Ou seja, eu tenho agora a ação do clima sobre o relevo. Ou seja, uma área que chove muito pode até impactar, tipo, em deixar um relevo mais baixo, mais aplanado, né? Porque vai sofrer mais um processo de agradação, tipo de aplanamento do relevo, porque vai ser mais erodido. A chuva é um tipo de intemperismo, é um tipo de, como é que eu posso dizer, de modificação das rochas. Ela modifica as rochas e também modifica o solo em si. Ela pode provocar aqueles buracos que a gente tem aqui na cidade, por exemplo. Então, assim, em locais chuvosos, a gente tem um processo de erosão maior, né? E em locais menos chuvosos, o processo de erosão é menor através da chuva, né? A erosão pluvial. Aqui tem um exemplo de enxurradas tropicais. As enxurradas tropicais intensificam os processos erosivos e modelam formas arredondadas. Enquanto nos climas áridos e semiáridos, aqui na nossa região, predominam as formas angulares. Vixe, por quê? Porque, professora, nas áreas que chovem mais, o relevo geralmente ele é mais arredondado, e nas áreas que chovem menos, no caso aqui em Caicó, por exemplo, o relevo é mais angular, formato angular. Por quê? Justamente por causa de quê? Eu nem sabia disso. Porque a quantidade de chuvas, o índice pluviométrico, ele é bem mais baixo, né? Na verdade, aqui a gente sofre muito mais a intemperização, tipo a degradação das rochas, por causa da temperatura do que por causa das águas. Nosso índice de pluviosidade é bem mais baixo. Então, isso também impacta no formato das nossas rochas, nosso relevo. Continuando. Ei, Ana Beatriz, desculpa, eu tava perambulando aqui o celular e descobri um comando aqui no Zoom. Que comando? Não, comando não, mas um botão aqui. Não tem um botão de áudio aqui que é do alto-falante? Tem. Então, eu tô usando o fone aqui, aí aparece o fone. Aí se eu clicar no fone, desativo escutando o fone e eu escuto pelo celular mesmo, com o ouvido normal, sem estar usando o fone. Mas tem isso também. Tem no computador também. Dá pra fazer. Tipo assim, se sua mãe for assim, ei, filho, deixa eu escutar o que você tá falando. Você nem precisa tirar o fone, é só apertar o botão e acabou. Meu Deus. Vamos estar ensinando a estática dele aí pra vocês. Aí, continuando. Eu tô muito sem o que fazer. Tô vendo. A diversidade entre as paisagens vegetais também é bastante influenciada pelos climas. Me diga uma coisa, a vegetação, ela pode impactar na maior ou menor temperatura de um local? A presença maior de vegetação em um local pode impactar na temperatura? Eu acho que Acho que pode. 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 Porque, tipo assim, ele vai estar mais produzindo oxigênio e vai estar produzindo, sei lá, mais nuvem. Com mais nuvem vai tampar o sol, vai tapando o sol e vai projetando sombra. Aí pode chover, diminuir a temperatura. Meu Deus do céu. Imagina a coisa, existe uma discussão muito forte na nossa sociedade em relação à Amazônia, né? Que a Amazônia, desde a década de 70, principalmente a década de 70, se incentivou o processo de extração da madeira, tanto para criação de animais, quanto para agricultura, quanto para a extração de minerais na Amazônia. Então, a gente vem devastando a Amazônia. Sendo que essa devastação da Amazônia, papel, a gente vem devastando a Amazônia para isso, mas qual vai ser o impacto negativo sobre o meio? A retirada da vegetação impacta em quê? Em quais outros elementos da natureza? Tipo assim, vai deixar de ter tanta chuva lá, porque Diminui a umidade? vai deixar de ter umidade também, vai deixar de ter certos animais, porque eles podem estar fugindo para outros locais, e também pode ser pegos por caçadores e acabam entrando em extinção. É mais ou menos assim que entram os animais de extinção. Então, eu posso dizer também que... certos tipos de planta também. Então, eu vou degradar o solo, de certa forma, né?
Porque quando eu retiro a vegetação, o que protege o solo, o que deixa o solo protegido, né, firme, da É a raiz. atividade da erosão, são as raízes, que eles protegem o solo. Mas eu retirei essa vegetação. Vou deixar o solo desprotegido, o solo vai ficar exposto à ação da água, da chuva, do sol, né, da radiação solar. Esse solo, ele vai se tornando cada vez mais infértil, né, improdutivo. As pessoas pensam que retirando a vegetação para cultivar em cima é uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Você está fazendo coisa negativa, você está indo de contra o seu objetivo, que é a produtividade. Você deixa o solo exposto, reduz a umidade relativa do ar, a presença de H2O, né, no ar suspenso, reduz consequentemente a quantidade de chuvas também do local, né? Torna o local mais quente também. Por quê? Porque você está tirando uma parte da umidade, você está desregulando a temperatura do local também. Consequentemente, pode diminuir também a quantidade de água presente nos rios do local, né? Sem contar que afeta a vida daquelas pessoas ali nativas que vivem naquele local há muito tempo. Não é uma coisa que se refere apenas a um aspecto da natureza. Eu estou retirando a vegetação. Então, vai impactar só na vegetação? Não, de jeito nenhum. A natureza, os elementos da natureza estão sempre interconectados. Então, quando você altera um elemento da natureza, você está alterando todos os outros que fazem relação com aquilo ali. É como se fosse um efeito dominó. Eu retiro a vegetação pensando que não vai afetar em nada aquilo ali. Mas vai sim, você vai estar afetando todos os outros elementos que fazem parte daquele local ali, da natureza. É isso que vocês precisam entender. A natureza está sempre interconectada. Um elemento está conectado com o outro.